Então, boa noite aí para quem está chegando agora, quem já estava aí, já estava conversando. O Antônio Carlos pediu material de micro-ondas, por isso que eu passei aquele livro para ele, não tem nada a ver com a nossa matéria, tá? Mas é assim, eu tenho, viu, Antônio Carlos? Depois da aula, ou por WhatsApp, você dá um toque. Além desse livro, tem outros materiais que eu posso te passar. Na aula passada, a gente começou a ver um material muito importante, né, para a utilização e que ele é utilizado em diversas áreas da engenharia, né? Não só da engenharia, tá? A gente está tendo algumas noções sobre fibra ótica, né? Então eu vou pegar a transparência que eu já estava fazendo na aula passada lá o PowerPoint, eu vou continuar dele. Deixa eu pegar ele aqui para você. Se... Por que ele não abre, né? Agora vai abrir. Bom, espero que vocês estejam vendo aí. Vocês estão vendo a... Vocês estão vendo aí a janela aí do PowerPoint, por favor? Ok, então vamos lá. Sim, muito obrigado. Bom, só que para... Então a gente começou a estudar dentro da matéria de materiais, né? A gente já viu um monte de coisa, e um dos materiais que a gente está estudando, então, são os semicondutores, né? E dentro da classe desses materiais de semicondutores, a gente pode encontrar um material também que é feito com um semicondutor, tá? De silício, tá? Que é a fibra ótica, né? E só que antes de eu começar a falar sobre fibra ótica, a gente teve que falar algumas coisas sobre um básico de conceito de ondas, tá? O que é onda, o que é frequência, né? Falei de frente de ondas, como que ela faz para refratar ou refletir conforme o índice de refração do meio, né? E até então não tinha muita novidade, porque essas coisas a gente já viu lá no colegial, né? Então, de uma certa maneira, é só repeteco, tá? Mas, é repeteco, mas não menos importante por ser repeteco, tá? Daí o que eu falei da fibra ótica é que a fibra ótica era um filetinho de vidro, né? Esse, esse filetinho de vidro, ele é fabricado com dois materiais, né? De índice de refração diferente, são materiais de silício dopados, né? De maneira diferente, tá? E para falar da refração, eu cheguei a comentar com vocês aqueles sistemas de tropodifusão que existiam antigamente, né? Onde o raio de onda eletromagnética, no caso, ele era apontado mais para o céu, tá? Mas ele não, conforme o ângulo da inclinação da antena, ele não ia para o espaço,
para atingir, por exemplo, um satélite, né? A frequência e a velocidade de ondas aqui, e o ângulo, fazia com que o sinal fosse refratado, né? Ou desviado, tá? E como a ionosfera, a troposfera, elas não são contínuas, né? Os índices de refração vão modificando conforme você vai se afastando mais da Terra, tá? E daí eu falei que, como qualquer material, né, a fibra ótica apresentava algumas atenuações, tá? Beleza. Hoje, a gente vai continuar daqui e eu queria colocar para vocês só um pouquinho de história de uma experiência que foi feita antes de se fazer a fibra ótica. Experiência essa que ajudou as pessoas, né, a terem uma, uma visão, né, da possibilidade da utilização disso daí. Aí. Ah, deu pau no computador. Nossa, que maravilha, né? Eu adoro quando essas coisas acontecem. Vocês não têm noção. Nossa, Nossa Senhora. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Não tem nada a ver, cara, o que aconteceu. Olha que maravilha. A gente, a dúvida que a gente tem, né, bom, depois do que foi explicado na aula passada, pode ser que a dúvida já tenha se exaurido, né, na mente da gente. Mas assim, cara, como que o cara teve a ideia de colocar luz dentro de um filamento de vidro, tá? E para fazer que essa luz fosse refletindo dentro do tubinho e saísse do outro lugar. A experiência que foi feita antes, né, dessa, dessa parte foi exatamente essa. Os caras colocaram uma jarra de água, tá? E simplesmente fizeram um furo aqui, tá? E esse negocinho que vocês estão vendo aqui é a água escorrendo dessa vasilha, né? Obviamente, se tem muita água aqui, vai ter uma certa pressão, né? E a água vai cair numa outra vasilha. Acontece que os caras perceberam que tanto a luz do sol como se colocasse uma luz aqui dentro da água, essa luz ia ficar refletindo dentro desse feixe aqui, tá? Só que ela não ia ser uma reflexão total, porque se fosse uma reflexão total dentro desse jatinho de água aqui, a gente não conseguiria ver a luz, concorda? Porque a luz, a gente só vê a luz porque ela bate nos olhos da gente, tá? Só que como o buraco é grande aqui e a luz ela irradia por todos os lados aqui, tem alguma parcela da luz, ela é vazada, vamos dizer assim, de dentro desse feixe, tá? Então a gente consegue ver esse feixe de luz. Se a gente colocar uma luz azul, o feixe vai ficar azulzinho. Se a gente colocar uma luz verde, por exemplo, a gente vai ver o feixe de água, né, verdinho.
E isso que parecia uma experiência científica simples, né, nos deu a possibilidade da gente, num futuro próximo, conseguir conter a luz dentro de uma fibra e fazer com que, que essa luz fosse irradiada, tá? Então, o que pega? Eu tenho uma apostilinha, tá? E eu vou deixar disponível lá para vocês, que, que descreve essa experiência, como ela foi feita, quando ela foi feita, tá? E daí nos ajuda a entender um pouco como que é a fibra ótica. Eu consegui também, nessa mesma apostilinha, tá? Um desenho um pouco mais bem desenhado do que aquele que eu fiz na aula passada, tá? Mostrando como que funciona a fibra ótica. Ela é composta, então, de um núcleo com um índice de refração. Esse índice de refração a gente consegue da purificação do silício e da dopagem desse silício com outro material. Por exemplo, a gente pode dopar esse material, esse silício, com gases, né? Não necessariamente com coisas sólidas, tá? Então, é o que eles fazem uma dopagem com gás, tá? E dependendo do gás que você usa para fazer essa dopagem, a fibra dopada, ela ganha algumas características diferentes. Lembrando que dopagem de material nada mais é do que misturar, né, material em algumas condições com material com outro material. Você mistura dois materiais e, no caso, você está dopando, né? A casca, que é esse verdezinho, eu não sei se vocês conseguem ver a cor certinha, tá? Ela é feita da mesma maneira, com o material de silício dopado com outro material, tá? E daí, na fibra propriamente dita, é feita uma capa protetora. Essa capa protetora é como se fosse tinta, tá? Eles pintam de verdade a fibra, tá? E ela fica coloridinha, bonitinha. Por exemplo, você pode pintar de verde, de amarelo, né? Porque o vidro em si, ele é translúcido, né? Ele é totalmente transparente, não translúcido. Ele é transparente e ele é muito fininho, né? Para vocês terem ideia, os núcleos de fibra atualmente chegam a 4 microns, tá? É 4 vezes 10 a menos 6 metros, tá? Enquanto o tamanho da fibra toda aqui chega a 300 microns, mais ou menos, né? Dependendo da fibra. Você pode fazer fibras mais grossas. Eu lembro que na aula passada eu falei que aqui no Brasil a gente teve uma empresa que fabricava fibra ótica. Só que as fibras óticas que essa empresa fabricava, ela não era tão pura, né? Por quê? Porque o silício, a gente tem que fazer, o qual mais puro é o silício, tá? ele, ele se transforma num material melhor, né? Para trafegar a luz. O que acontece também é que quando você coloca a luz no núcleo da fibra, tá? A luz ela vai ficar refletindo ou refratando, dependendo do sistema que a fibra é feita, lá dentro, né, da, da fibrazinha, tá? Mas se você fizer uma curva muito acentuada com ela, o ângulo, né, o ângulo com que a luz incide na parede lá na casca, né, vai ser um ângulo um pouco mais aberto, vamos dizer assim, e você vai conseguir ter, tá, um vazamento de luz, tá? E a gente tem que entender que vazamento de luz, para a gente, é perda. Vazamento de luz é perda, tá? Perda de luz. Significa que a luz que eu coloquei no comecinho da fibra, ela não vai chegar
lá no final da fibra, tá? Então, além de você ter essa perda por vazamento, tá? Que você pode ter na fibra, tá? Você tem também uma perda por atenuação da luz dentro da fibra. Como que eu posso exemplificar isso para vocês? Imagina que vocês estejam numa noite lá no acampamento, lá, vocês foram acampar e levaram aquela lanterna de policial, sabe? É uma lanterna grandona que ela tem uma potência muito alta e ela tem um foco para você concentrar bastante a luz. Ou seja, o feixe da lanterna é um feixe bem fechado, tá? Então, se você tiver lá no, no acampamento, tá? Vamos imaginar que você pegue a lanterna. Não sei se eu consigo desenhar uma lanterna aqui. Eu imagino que isso daqui seja uma lanterna, tá? E veja bem, se você pegar uma lanterna comum, tá? Ela vai formar, se você projetar, né? Essa. Imagina que eu estou projetando, isso daqui é uma parede. Algumas coisas a gente pode observar da luz, né? Se você pegar uma lanterna, apontar para a parede, tá? Deixa eu pegar os desenhos. Ctrl C. Tá? Se você pegar essa lanterna e apontar para a parede, né? Vou imaginar que agora eu estou vendo a parede de frente. O que vai acontecer? Tá? Você vai ver um foco central, né? Mais ou menos assim, da luz, né? Imagina aqui que a gente está vendo a luz, tá? Mas a gente também vai ver esse mesmo negócio aqui se espalhando, né? Tá? Sem borda, né? Obviamente, né? Eu não sei se vocês conseguem ver. Eu tentei fazer um gradiente aqui, mas não ficou muito bom. Ou seja, se você apontar a lanterna para a parede, você vai ver que tem uma parte, né? Vai ficar mais clara e depois, conforme você vai se distanciando do centro de onde você está apontando a lanterna, né? Ela vai se ficando mais clarinha, tá? Tá. Se você pegar aquela lanterna de policial que eu falei, ela é uma lanterna, assim, vamos dizer, com foco um pouco mais concentrado. Então, essa penumbra, né? Não é penumbra, é de luz, né? Não sei como que chama, tá? Ela vai diminuir um pouco, porque vai toda a luz você começa a concentrar, tá? No que a gente chama de foco. Então, você vai dar foco, tá? Quando você começa a fechar o foco, tá? Quanto mais você fecha, tá? Mais concentrado fica a energia da luz. Ou seja, você vai, em vez de dispersando, você vai concentrando mais. E essa luz concentrada, então, ela vai ficar bem perto do foco, né? Que é a maior centralização de luz que eu posso ter. Só que quando você centraliza a luz, é a mesma coisa que uma antena, né? Quando você centraliza a luz, você consegue fazer com que a luz vá mais longe. Tá? Beleza. Então, vamos imaginar aqui, ó, que o feixe de luz, o que sai da lanterna,
Não vai dar para eu abrir o triângulo, mas vocês conseguem entender. Tá? E quando ele bate na parede, ele produz isso daqui. Tá? Só que se eu pegar essa parede e for com ela mais longe, a luz vai continuar sendo concentrada, só que como eu distanciei, tá? Ela vai bater na parede, mas ela vai bater com menos força, vamos dizer assim. Tá? Então, esse amarelinho, ele vai ficando um pouquinho mais clarinho. Tá? Ele vai ficar um pouquinho mais clarinho. E se eu afastar a parede mais longe ainda, ele vai ficar mais clarinho ainda. O que eu quero dizer com isso é que, tá? No ar, né? No ar, quando eu vou passando a luz, tá? Ela vai sofrendo uma perda de energia, tá? E essa perda de energia, a gente chama isso daí de atenuação. Tá? É a mesma atenuação que a gente tem no fio de cobre. Só que aqui, ó, eu estou lá na floresta, tá? Então, bom, essa perda de energia também pode acontecer se a bateria vai gastando, né? Ou seja, uma bateria com menos potência, tá? A minha luz também vai ficando fraquinha. Então, vai alcançar mais perto, tá? No caso, e também se eu for afastando o objeto, ela vai atenuando também mais. Tá? Bom, esse conceito é importante porque dentro da fibra ótica, tá? No núcleo, tá? Quando a gente aplica a luz aqui, ela também vai atenuando na fibra. E daí, então, os caras fizeram uma curva de atenuação. Esse negócio que totalmente. Isso é dúvida ou alguém tentando entrar? Eu nunca sei, cara. Não é ninguém tentando entrar. Professor, boa Boa noite. noite. Eu queria tirar uma dúvida. A gente está chegando agora nas épocas de provas, das P1s, que vão de geometria, de fundamentos, etc. Só para me tirar uma dúvida, para mim deixar anotado, como vai funcionar a sua prova? Eu sei que suas atividades você já explicou para a gente, mas a sua prova? Quem que está falando comigo? O Pedro. Quem? O Pedro? Então, ó, é que você chegou agora, né? Eu tava na correria, cheguei agora sentando no computador. Então, daí, ó, se você tivesse chegado no horário, né, a Sharon fez a mesma pergunta. Tá bom, eu pergunto para ela então. Não, não, mas eu não respondi para ela também. Eu não respondi para ela, eu só falei que eu tinha decidido, sim. Tá? Mas eu vou falar para você, eu estou brincando. É assim, é, eu não sei se vocês já perceberam, eu acho que todos vocês devem ter percebido, vocês já utilizam o Google Classroom para outras matérias, não utilizam? Sim, você abriu uma sua, né? Sua sala, eu entrei nela. Isso, não tem nada lá, né? Eu só abri para experimentar, para ver como que é, para falar a verdade. Tá? E a minha intenção, então, é eu postar uma prova lá para vocês fazerem, tá? Eu vou fazer uma prova em nível de testes, tá? Englobando mais ou menos assim o que eu acho importante da matéria que a gente viu até agora. E vou colocar lá à disposição de vocês, tá? E vou dar um período para vocês responderem. Esse período sei lá, uns 2, 3 dias, né? Existem várias maneiras de se fazer isso, tá? E eu já falei para vocês que eu não estou muito preocupado se você está colando ou não. Tá? A minha preocupação é que você aprenda. Tá? E é essa a minha intenção. Tá? Agora,
A gente fazer prova, assim, já em sala de aula já é complicado. Vocês sabem muito bem como que é. Fazer uma prova onde qualquer pessoa pode pegar a prova, discutir com o outro, né? Ou uma pessoa responder e depois as outras passar a resposta para todo mundo no grupo, é a coisa mais fácil que tem, né? Então, assim, eu vou deixar a prova lá, espero que vocês respondam da maneira que vocês entendam. Eu costumo chamar de avaliação de aprendizagem e retenção de conteúdo, tá? Porque é a única maneira que eu tenho de saber se estão aprendendo ou não, entendeu? E daí depois eu corrijo e passo a nota para vocês, tá? E daí no final, que infelizmente também estenderam, né? Eu ainda tinha a vontade, né, de estar com vocês presencialmente, né? Mas mediante o que está acontecendo aí do vírus, né? A gente sabe que as aulas presenciais já foram adiadas até dia 16 de junho, tá? E o nosso semestre letivo termina no dia 30 de junho, né? Quer dizer, se eventualmente a gente pudesse encontrar, a gente vai ter 1 ou 2 semanas para se encontrar, né? E a gente já estaria no final do semestre, tá? Então eu vou ter que aplicar as provas dessa maneira. Você entendeu? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Alguma sugestão? Eu estou aberto a sugestões. Entendi, professor. Obrigado. Você acha que desse jeito fica de bom tamanho para todo mundo? Acho que está ótimo. Essa matéria é um pouco mais abrangente. Então, acho que esse método vai ser legal. Porque realmente a quantidade de informação é muito grande, né? E vocês podem notar que as informações estão sendo colocadas assim, de uma maneira bem, bem superficial, né? A gente não está indo muito a fundo, mesmo porque a gente não tem tempo hábil para isso, né? Essas 2 horas por aula é muito pouco, né? Bom, mas a ideia é essa, eu disponibilizar lá. Talvez assim que termine a aula, eu já posso preparar alguma coisa. Eu tenho as questões, tem várias coisas aqui que dá para perguntar já, né? E eu posso já disponibilizar para vocês. Então, daí, na próxima vez que vocês entrarem lá, vai ter uma atividade no Classroom, e geralmente essa atividade vai ser aquela provinha, tipo, feita no Google Forms, né? De múltipla escolha, e vocês fazem e me enviam. Pode ser? Por mim, pode ser sim. Beleza, então. Então, combinado? Tá bom para você também, Sharon? Você que estava perguntando? A Sharon que estava mais preocupada também. Mas é o seguinte, no fim vai dar tudo certo. Fiquem tranquilos. Pelo menos com a minha matéria. Eu não tenho intuito nenhum de reter aluno. A minha intenção realmente é fazer com que vocês aprendam. Essa é a minha maior preocupação, tá? E cada um tem que aprender do jeito que acha melhor, né? Uns acham melhor assistindo vídeo, outros acham melhor estudando as apostilas lá que eu passei. Se vocês forem ver, é coisa pra caramba, né? Então, beleza? Vamos lá, continuando então a aula. Eu parei lá na lanterna, né? Tá. Parei na lanterna e daí eu falei da curva de atenuação. Eu devo ter aqui numa... Deixa eu ver naquela apostilinha que eu estou vendo. Uma curva mais bonitinha de atenuação. Ela é colorida. Colorida é mais bonitinha. Não, essa daqui... Tá. Essa é legal que dá para a gente entender um pouquinho a evolução do negócio.
Enquanto vocês ficam aí olhando essa daí, vocês não vão entender nada. Eu vou na apostila aqui, eu vou pegar uma outra mais bonitinha ainda. Bem pura. Também dá para entender legal isso aqui. Como que é a evolução aconteceu. Novos slides. Ó, que legal. Então vamos lá. Ciente de que, né? Cientes de que, se a gente enfiar a luz na fibra, tá? Se a gente enfiar a luz na fibra aqui, tá? A luz vai se propagando aqui na fibra, a gente ainda não está se preocupado com o modo de propagação, mas uma das coisas que vai acontecer com a luz é atenuação. Ou seja, ela vai perder intensidade, principalmente se a fibra for muito longa, né? Então, quanto mais longa mais longo é o caminho a ser percorrido pela luz, tá? Ela vai perder intensidade, tá? E como que a gente resolve esse problema? Bom, a gente resolve esse problema, em princípio, colocando uma luz mais potente, tá? Esse é um jeito de conseguir. Outro jeito também, que eu falei na aula passada, tá? E agora eu vou... Olha, é legal o PowerPoint que tudo transforma no que você quiser, né? É só usar a sua imaginação. Vocês estão vendo o PowerPoint ou ainda não? Eu nem sei se eu estou apresentando. Não, né? É o que imaginei. Eu falando assim, que nem bobo aqui, né? Vocês podiam ter falado, né? O microfone de vocês aí é exatamente para isso. Deixa eu apresentar de novo. Deixa eu apresentar agora. Uma janela. Compartilhar. Bom, agora vocês estão vendo, né? Legal. O que eu falei assim, ó. E o PowerPoint é legal porque você pode imaginar qualquer coisa. Uma coisa que era uma lanterna, tá vendo? Daí eu faço assim, passo isso daqui, ó. Falo para vocês, isso daqui é uma fibra ótica, tá? Olha que legal. Daí eu pego esse negócio da lanterna e falo assim, conforme você consegue concentrar a luz aqui, né, ou focalizar a luz, tá? Você consegue com que a luz vá mais longe, tá? Essa fibra, ela vai ter um ângulo aqui, que é um ângulo que a gente fala de admissão, a gente vai ver isso mais para frente. Mas o fato é, se eu colocar um negócio de luz, tá, mais potente aqui, né, um LED mais potente, por exemplo, né, ou um laser, né, mais potente, o que vai acontecer? A luz vai se propagar mais longe, tá? Mas a fibra, como eu tenho dito para vocês, ela por si só ela tem impurezas e ela tem uma curva de atenuação, como qualquer fio, né? Se a gente pegar um fio, por exemplo, a gente pode levantar uma curva de atenuação no fio, tá? Em função da frequência do sinal que você coloque nele, tá? Esse tipo de levantamento a gente chama de resposta de frequência do fio, do cabo, né? Então, por exemplo, se eu pegar um cabo de cobre, tá? Eu posso falar para vocês que ele sofre uma atenuação de corrente contínua, né? De, sei lá, 2 volts por metro. Poxa, se o cabo tem uma atenuação de 2 volts por metro, para eu colocar alguma coisa ligada a 10 metros, com certeza eu vou perder 20 volts só de atenuação no cabo, né? Perda de energia, tá? Então, se eu quisesse 100 volts lá no final do cabo, eu teria que colocar uma fonte de alimentação de 120 volts, porque só o cabo
vai perder 20. Isso se eu estou falando de corrente contínua. Se eu estiver falando de corrente alternada, é pior ainda, porque a gente sabe que a corrente alternada, ela fica de, mudando de sentido dentro do cabo. Isso altera, a gente já viu, né? Que isso altera molecularmente, né, o que acontece lá dentro. E se a frequência, tá, com que essa variação é uma frequência muito alta, tá, não dá nem tempo para o elétron ir para um lado, ele já tem que vir para o outro, isso causa problemas, vai esquentar o cabo e vai atenuar mais. Então, a atenuação no cabo de cobre depende também da frequência. Tá? No caso da fibra, tá, a gente vai ver que também, né, porque se a gente entender que a onda eletromagnética, né, a onda de luz é uma cor, e cada cor é uma frequência, a gente vai entender que algumas frequências têm mais atenuação que as outras. Tá? Por quê? A fibra também, ela atenua conforme a frequência. Só que o que acontece com as fibras óticas é que quem desenvolveu esse negócio não foram os engenheiros eletricistas, né? Quem desenvolveu esse negócio de fibra aqui, tá, foram mais os físicos, tá? E físico, que eu falei para você, né? Ele pensa diferente da gente, né? E em vez de ele trabalhar com frequências, ele trabalhou com comprimento de onda, e a gente já explicou isso na aula passada também. Tá? Bom, o que acontece, se eu for levar isso em consideração, acontece que a gente tem uma atenuação, então, em função do comprimento de onda, né? E não em função da frequência. E dá para levantar essa curva. E é assim que os cientistas fizeram. Os físicos pegaram e levantaram uma curva. Tá? Bom, então, em vez de a gente pensar em frequência aqui, a gente vai pensar em comprimento de onda. Tá? E a atenuação também é uma coisa que nesse gráfico aqui, a gente está vendo que ele não é linear, né? Porque a atenuação, mesmo na eletrônica, a atenuação é uma grandeza que se relaciona de maneira logarítmica. Tá? Então, para você colocar tudo no mesmo desenho, você tem que usar escalas logarítmicas, senão vai dar um negócio muito grande. Bom, e na fibra também é assim, né? A gente tem que trabalhar com escala logarítmica. Porque se eu colocasse sem ser escala logarítmica, tá? Talvez eu não conseguiria colocar toda essa curva, né, que vai diminuindo com o aumento do comprimento de onda, né, no mesmo desenho, porque ia ficar um negócio totalmente disforme. Tá? E onde eu vejo isso melhor? Aqui. Ó. Então, vamos pensar assim. Quando as fibras óticas foram feitas, tá? As primeiras que surgiram foram mais ou menos por volta dos anos de 1980. Nesse momento é que já estava sendo possível, né, a gente transmitir essa luz dentro da fibra. E veja bem, eu estou falando luz, mas ainda a gente não falou de como que eu transmito a informação. Né? No caso, eu estou falando de luz contínua, sem nenhum tipo de interferência. Mas, se eu quiser transmitir mensagens, né, pela fibra ótica, eu tenho que fazer da mesma maneira que quando eu quero transmitir mensagens no cabo elétrico. Né? Por exemplo, eu coloco uma plaquinha de rede no computador, coloco um cabo nessa plaquinha de rede. O que a plaquinha de rede vai fazer? Ela vai transformar as mensagens que eu quero transmitir de um computador para outro elemento de rede qualquer em variação de bits, né? Ou pulsos elétricos, tá?
Então, na fibra ótica não dá para a gente ter pulso elétrico, mas a gente consegue ter pulso de luz, né? Então, por exemplo, eu posso ficar piscando a minha emissão de luz, tá? De acordo com um código qualquer, por exemplo, código Morse, né? E passar as letras, tá? De uma fibra para outra, de um local para outro dentro da fibra. Só que o que acontece é que as fibras vão ter uma certa atenuação, tá? E essa curva vermelhinha aqui, ó, foi a curva que os caras conseguiram fazer jogando vários comprimentos de onda diferentes na fibra, vendo? Ou seja, como se fosse várias frequências de luz diferentes, tá? E eles perceberam, por exemplo, e fizeram uma tabelinha de perda ótica, né, em decibel, portanto é logarítmico, tá? Por quilômetro, tá? Ou seja, quantos dB por quilômetro eu vou perder de luz na fibra, injetando, por exemplo, uma luz que tem esse comprimento de onda, tá? E 0,8 micrômetro, tá? E 0,85, é isso aqui. E 0,9, tal. E eles foram fazendo. E eles descobriram, lá nos começos dos anos 80, que tinha essa curva aqui, ó. Ou seja, se eu transmitisse luz aqui em 910, 950, por exemplo, tá? Eu digo 950 nanômetro, tá? É 0,95 micrômetro. Tudo bem. Tá? Eu teria mais atenuação, eu teria 5 dB por quilômetro, mas se eu transmitisse aqui a 850, tá? Eu teria mais ou menos 3,2. Portanto, a minha atenuação aqui, né, nesse ponto seria menor do que aqui. Tá? Mas se eu transmitisse aqui a 1,1, ó, tá? Ou a 1.200 aqui, tá? Eu teria uma atenuação menor. Então, para mim, era mais vantajoso eu transmitir luz nessa área, né? Ou nessa frequência, ou nesse comprimento de onda. Tá? Daí eles foram fazendo, tal, aumentando lá o comprimento de onda. Pô, chegaram num determinado momento, cara, que a atenuação era muito grande. Então aqui, ó, no 1.3, 1.4, cara, não dá nem para transmitir luz porque a atenuação é tão grande, nem chega lá no final da fibra, tá? Do sinal. E eles descobriram, foram aumentando e descobriram aqui, ó, que tinha uma área grande, relativamente grande, tá? Que dava para transmitir e com uma perda, né, uma atenuação muito baixa, tá? E se tentassem transmitir depois de 1.9, cara, você nem luz você recebia. E antes de 0,7 aqui também, você também nem recebe luz. Ou seja, descobriram que o material silício, tá? De uma fibra feita com núcleo e casca, com índices de refração diferentes. Na década de 80, no início da década de 80, ela tinha mais ou menos esse perfil de atenuação, tá? E que isso daqui era útil, que a gente poderia usar para transmitir luz. Mas eles também começaram a estudar do porquê desses negócios aqui, tá? E os estudos e cálculos chegaram à conclusão, tá? Que isso acontece, esses picos, né? É a mesma curva, tá, gente? É a mesma curva aqui, só que ela está feita à mão, né? Era devido à absorção da luz na fibra por hidroxila. Tá? Por quê? O silício, se a gente for ver lá o material dele, ele tem uma arquitetura, né? Mas ele tem um monte de moléculas, impurezas no meio dele, e essas impurezas, tá, causam atenuação ou desvio da luz.
E desvio de luz também, de uma certa maneira, é atenuação, porque a energia que você está desviando para sair, né, como que se diz, de vazamento da fibra, é a energia que você está perdendo. Tá? Outra coisa é que eles perceberam que aqui, bem acima do 1800, que nessa curva bonita, colorida, eu coloquei aqui, que vai lá para cima, atenuação, ou seja, é impraticável o uso, tá? Isso daqui acontecia por causa da composição física do óxido de silício que tinha na fibra. Tá? Ou seja, o material, ele deixa passar luz, só que ele deixa passar luz de umas determinadas frequências conhecidas, tá? Ou de uns determinados comprimentos de onda, né, conhecidos. E para cada comprimento de onda, tá, a perda ou atenuação na fibra vai ser diferente. Tem comprimento de onda que vai atenuar mais. Tem comprimento de onda que vai atenuar menos. Só que para construir uma fibra, tá, que seja mais pura, assim, que tenha menos perda, vai começando a ficar mais caro, tá? Mas foi isso que eles fizeram já no final dos anos 80, lá para os anos 90, né, começo do ano 90, eles conseguiram purificar a fibra, né, o vidro da fibra, para que a atenuação fosse menor em todo a gama, né, de frequências que a gente pode transmitir dentro do silício de luz, tá? E conseguiram diminuir pra caramba aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver o pontilhado, mas conseguiram diminuir pra caramba a atenuação devido àquelas moléculas de hidroxila que ficavam no vidro, né, na sílica, na confecção da fibra, tá? Só que as pesquisas foram aumentando, tá? A ponto de que a fibra moderna, hoje, ela praticamente não tem nada de hidroxila, tá? Ela está tão pura, tá? Mas, então, é uma curva mais amenizada, né? E a atenuação também diminui, por exemplo, ó, nessa janela aqui, se a gente for estender, dá mais ou menos uns 0,35 dB por quilômetro, tá? Para vocês terem ideia, uma atenuação de cabo elétrico, tá, dá, sei lá, 4, 5 dB, um cabo coaxial desses de antena, por exemplo, dá 4, 5 dB por quilômetro de cabo, tá? Você fala assim, pô, em relação a 0,3, nossa, o cabo de cobre atenua muito mais a informação do que um cabo de fibra, né? Nessa faixa aqui de 1,5, 1,6 micrômetro, ou 1.500, 1.600 nanômetros, tá? A gente já consegue uma atenuação de 0,22 por quilômetro, 0,2, depende da marca da fibra. Se for uma fibra Fiorucci, Coach, né, é uma fibra mais, né? Agora, se for uma, sei lá, eu não sei o nome de... vocês entenderam a comparação que eu quero fazer, né? Então, olha que interessante, tá? É a mesma curva, tá? De uma maneira diferente. O cara fez mais coloridinho para ficar bonito, tá? Se vocês verem, são duas linhas, uma branquinha, passa aqui por baixo, tá? E essa daqui é a cinza. O que o cara está fazendo aqui, tá, é comparando uma fibra, tá, de um tipo, tá, e uma fibra de outro tipo. Como assim, César, de um tipo ou de outro tipo? É que é o seguinte, a gente tem a fibra que tem uma atenuação que é convencional, que é aquela curva lá que eu
eu mostrei para vocês, né? Que é essa daqui, ó. Essa de baixo, já não é. Ou até essa daqui. Sim. E a gente tem uma fibra que é especial, que vai diminuir essas OH, né? Os índices OH aqui. Nossa, é oxidrila, não é hidroxila, tá? Hidroxila é negócio de açúcar. Tá? Mas também não sou químico, vocês vão entender, né? Eu prometo que eu não pergunto na prova o nome desse negócio. Tá? O que acontece é o seguinte, essa fibra, esse atenuação branquinha aqui, é uma fibra, cara, tipo assim, a Brastemp das fibras. Ela é mais cara que a outra, né? Mas ela consegue, além de ter uma curva linear de atenuação, tá? Sim, ela tem uma parte aqui, ó, é uma parte linear, tá? E essa linearidade aqui vai resolver alguns problemas que a gente tinha quando a gente começava a transmitir luz piscante, né, numa frequência muito alta, que é a taxa que a gente chama isso de taxa de transmissão na fibra. Tá? Então, o que acontece? Se você aumenta lá a quantidade de informação que você coloca na fibra, além da atenuação, vão surgir outras interações, né, do silício com a luz, tá, que vão proporcionar perdas também. Tá? Por exemplo, vai alargar o pulso, tá? Vai ter interferência de ondas. Tá? Mas é isso. Bom, e para a gente, né, simples mortais, que não vai trabalhar com construção de fibra, né, mas a gente pode eventualmente vir trabalhar, tá, com a utilização da fibra, seja ela no campus hospitalar, por exemplo, né, você colocar aquelas fibras para fazer, como que fala, pesquisas, né, tipo endoscopia, por exemplo, né? Então você coloca dentro da pessoa lá a fibra ótica e uma câmera, né? Ou duas fibras óticas, uma fibra ótica para injetar luz e a outra fibra ótica para receber a luz, e essa fibra ótica para receber a luz acoplado a uma câmera, alguma coisa, para você verificar o que está acontecendo lá dentro da pessoa, né? A gente pode usar isso daí também em automóveis, por exemplo, né? Por quê? Porque hoje a gente tem todos os automóveis, a maioria deles são computadorizados, tá? E daí a gente tem cabo passando, né? Cabo de cobre. Tá? Só que o cabo de cobre a gente sabe, né? Ele é susceptível a ruído, a interferência eletromagnética, né? E se a gente quiser minimizar essas interferências, a gente pode fazer as conexões em fibra ótica na rede local de computadores, né? A rede da FAN, por exemplo. Tá? Se a gente optasse por não fazer essa comunicação via wireless que a gente tem na faculdade, a gente poderia optar por fazer via fibra ótica. Mas grandes empresas, né, elas já estão trabalhando com fibra ótica para evitar ruído, né? Porque o ruído eletromagnético ele não é nem sentido, vamos dizer assim, pela fibra ótica. Só que a fibra ótica tem alguns problemas também, né? Ela é vidro, então ela tem que ser manuseada com cuidado, né? O jeito de você manusear a fibra é um jeito diferente, tá? Bom, então já entendido como que funciona o negócio aqui das fibras, tá? É importante a gente dizer que eles escolheram três espaços mais importantes, tá? Para transmitir a luz na fibra. E são os espaços que desde 1980, lá quando começaram a usar, é onde eles acharam que tinha menos atenuação, tá? Esses espaços são nessa frequência aqui, ó, nesse comprimento de onda, de 1.300 nanômetros. É só observar que aqui está em nanômetro e aqui está em micrômetro. Opa, tá?
Por isso que está 1.4 aqui, e aqui está 1400. Ou seja, cada autor, cada físico que vai falar disso, ele vai falar do jeito que ele acha melhor, tá? A gente podia converter isso daí para frequência para ficar mais fácil também, mas aí a frequência é muito alta, tá? Então, a gente adotou a nomenclatura dos físicos aí para falar disso, tá? Então, criou-se 3 janelas, 3 espaços importantes para se transmitir luz, tá? Imagina que cada um desses valores aqui é uma luz, né? É uma cor. A gente pode enxergar ou não vem ao caso, né? Eu queria dizer que é uma frequência de luz diferente, tá? Então, a gente tem aqui uma luz que deve ser emitida com esse comprimento de onda de 1550. Aqui a gente tem uma luz que deveria ser emitido com esse comprimento de onda aqui, que é o 1.300 nanômetros, e tem, né, uma luz aqui que era transmitida a 850 nanômetros, tá? E as atenuações, se a gente for ver aqui, vai dar mais ou menos a mesma coisa que eu falei lá, ó. 0,1, né, 0,2, 0,3, 0,4, vai, a de 1.300, tá? Já a de 1.500, ó, tá quase 0,2, né? Até menos, tá errado, né? A gente não tem fibra que tem 0,15 dB por quilômetro, tá? De atenuação, tá? E daí as curvas aqui, né? Esses galopeiros aqui, esse negócio de oxidrila, né? Que é a ligação OH, né? Então, mas radical OH é hidroxila, né, cara? Será que não é o mesmo nome? Eu fiquei agora. Não, eu não vou parar no Google para perguntar, não. Mas eu acho que é o mesmo nome, cara. Porque radical OH é hidroxila. Não tem. Bom, mas beleza. Como que a gente faz para tirar esses calombos de atenuação? Ah, a gente vai purificando a fibra, né? Quanto mais pura for a fibra, a gente consegue diminuir isso daí, tá? A tal ponto que, se a gente fazer uma fibra super especial, tá? Ela tem essa curva aqui, tá? Mas veja bem, olha, veja bem, o 800 continua aqui e continua tendo essa atenuação alta, tá? O 1300 continua aqui e também tem essa atenuação aqui, ó. É 0,30 e pouco. O 1500, 1525 aqui, ó, é onde a gente tem menos atenuação. Ah, legal, César. Então, o que você quer dizer é que, dependendo da purificação da fibra, do jeito que a gente constrói a fibra, a gente pode colocar uma potência, uma frequência, uma luz de mesma potência, com comprimentos de onda diferentes, a gente vai alcançar mais longe? Sim, exatamente isso que eu quero dizer. Conforme a frequência e a potência, né, você vai alcançar, essa luz vai conseguir alcançar quilômetros a mais. Por isso que existem diferenças, tá, de lasers ou LEDs, né, que vão fazer essa excitação na fibra, que é o termo usado para você colocar luz nela. Ou o pessoal chama também de iluminação, né? Tipo assim, tem as fibras. Se você vai pegar um cabo, né, porque quando eu desenhei aqui, né, a gente tem que começar do começo. Isso daqui é uma fibra só, né? Mas num cabo de fibra ótica, você pode ter várias fibras. Tem cabo de 12 fibras, tem cabo de 24 fibras, tem cabo de 48, de 96, tá? Tem cabo de 180 fibras, né? Vai depender da constituição física do cabo, né? E esse cabo, ele tem toda uma proteção mecânica, né? Tem que ter uma nomenclatura lá para você saber, né? Porque você abre um cabo de 180 fibras,
Vamos pegar um menorzinho de 48, né? Você vai ver dentro do cabo tem 48 fibras. Cada capa protetora pode ser pintado de uma cor. Já dá para diferenciar, né? Porque eu tenho que enfiar luz numa e receber luz na outra. Mas o cabo, quando não tem nenhum dispositivo de luz conectado nele, a gente fala que o cabo está apagado. Tá? Então, cabo apagado. Legal. E quando tem alguma luz sendo inserida, tem algum sistema lá se comunicando, a gente fala assim, ó, a fibra está acesa. Tá? Então, esse é um dos termos que a gente usa. A fibra acesa é uma fibra que sempre tem luz lá. Tá? E a fibra apagada é a fibra que não tem luz. Tá? Bom, beleza. Então, se a gente já viu isso daqui, vamos ver outras coisas. Como que o perfil de construção da fibra? Daqui é geralmente quando a gente faz prova, né, quando a gente vai prestar concurso, ou vai trabalhar numa empresa eventualmente de comunicação, tá? Se o cara colocar lá no perfil do candidato, lá, né, na prova que você vai fazer, sei lá, o cara colocar que você tem que ter conhecimentos de fibra ótica, tá? Geralmente os caras perguntam essas coisas aqui que eu vou mostrar para vocês. Tá? Quais os 3 tipos de perfil de fibra? Tá? Bom, o importante aqui é o seguinte, ó. Olha, imagina que essa parte de argolinha aqui, ó, são as fibras óticas vistas de frente num corte transversal, tá? Antigamente, tá? As fibras que a gente conseguia fazer, tá? Eram fibras mais grossas, ó, de 380 micrômetros. Isso daqui é a largura mesmo, tá? Hoje, a gente já consegue fazer fibras de 125 micrômetros, que é quase a metade de espessura da fibra. Tá bom? Beleza. Quando eu falei que a gente colocava materiais de índice de refração diferente, tá? Imagina assim, essa fibra aqui de 380 micrômetros, ela tinha no núcleo dela um material, tá? E o tamanho, né, a largura do núcleo ficaria mais ou menos em 200 micrômetros, tá? Ou seja, era uma casca muito fininha. E se você acompanhar o índice de refração, né, assim, na transversal daqui para cá, ó, tá? Cruzando, tá? Você vai ver que a parte aonde eu tenho o núcleo, tá? Tá vendo? Ele chega bem na bordazinha aqui, e o índice de refração muda, assim, bem... dá para ver nitidamente, não existe uma dispersão de índice de refração. São 2 materiais que são praticamente diferentes, tá? Então, você vai chegando, você tem um índice de refração, quando chega no núcleo, pum, o índice de refração cai, tá? Esse tipo de fibra, com essas dimensões, com esse núcleo grandão aqui, eles chamam de fibra índice de grau, tá?
Fibra índice degrau. Porque isso daqui parece um degrau. Tá? Agora, existem outras fibras que o núcleo delas ele fica fundido com a casca. Tá? Eles são derretidos juntos, né? Então existe uma entrada, uma invasão de um material no outro, nessa região aqui, entre a casca e o núcleo. E como que a gente vê isso daqui no gráfico? Conforme você está vindo com a casca, né? Se você for vindo aqui, tá? Você vai descendo aqui, ou vai vindo para cá, né? Ela vai aumentando o índice gradual, que é o índice de refração, tá? Até chegar nessa área do núcleo, cujo índice tem um valor aí que a gente tem que calcular, tá? E quando vai saindo daqui, ó, ele não é degrau, assim, que nem esse daqui, ele vai gradualmente diminuindo. E isso chama-se fibra de índice gradual, tá? Então, a diferença de uma fibra índice degrau para uma fibra índice gradual é exatamente essa abrupta mudança de material que tem do núcleo para a casca. Tá? Se for abrupta, é índice integral. Se for gradual, é índice gradual. Tá? Só que essas fibras aqui, ó, vocês podem perceber que ela já é metade, né, bem que 380 micrômetros não sei nem quanto que tem o cabelo, não lembro, mas é perto disso. Tá? E essa daqui é quase metade já, 125 micrômetros. Tá? E o núcleo dessa também é um núcleo de 50 a 100 micrômetros. Tá? Núcleo que a gente considera grande. Tá? E vocês vão ver por que daqui a pouco. Tá? Tem uma outra fibra, que essa é uma fibra especial, ela tem um desempenho melhor que essa, e essa daqui é aquelas carona lá, sabe? O cara faz pureza, não sei o que lá, né? Tá? É que o núcleo dela, cara, é menor do que 10 micrômetros. A gente tem fibra aqui com núcleos já de 5 micrômetros, para vocês terem ideia. Tá? E essa fibra aqui, ela é uma fibra que parece ser índice degrau, né? Tem um degrau, tá vendo? Só que a gente chama essa de monomodo. Essas aqui, ó, como os núcleos são grandes, a gente chama de multimodo, tá? E não está escrito aqui. Deixa eu pegar na apostila o outro. Aqui você vai entender o que é o multimodo e o monomodo. Olha só. Eu já falei na aula passada, tá? É repeteco. Mas eu estou falando de novo para reforçar, né? Tá vendo? A gente tem a luz aqui. Se o sinal de luz ele consegue ter várias frentes de onda aqui, ou vários feixes, ou vários raios de luz, tá? Trafegando por dentro da fibra, tá? E essa fibra aqui, só para vocês entenderem, né? Ela tem aqui o núcleo, que é esse branco, ela tem a casca, que é esse cinza, tá? E ela tem a cobertura, que é aquela tinta que eu falei, que eles fazem depositar em cima da fibra, tá? E vocês estão vendo que conforme o ângulo que você incide, tá, no material com índice de refração diferente, ele vai ocorrer a reflexão, né? A reflexão da luz. Se você for mudando o ângulo, vai acontecer. Tá? Se você for mudando o ângulo, vai acontecer o que a gente chama de refração e a energia vai se perder.
Isso a gente já viu também, né? Então, o que vai acontecer? Dependendo do ângulo que você incide aqui na parede, né, na casca, tá? Você consegue uma refração, portanto, isso daqui é a luz perdida. Tá? Mas a partir de um ângulo, que é aquele ângulo crítico, você vai ter uma reflexão interna. Tá? Então, a gente, teoricamente, tem que inserir a luz, né, fazer a luz inserir no ângulo crítico. Bom, e daí a lógica nos leva a concluir que se eu tiver um núcleo muito largo, que é um caso desse aqui de índice gradual ou até índice degrau, tá? A gente vai ter vários feixes, a possibilidade. Puxa. A gente vai ter a possibilidade de vários feixes incidirem aqui, né? Então a gente vai ter uns que a gente vai perder, tá? Mas a gente vai ter outros que a gente vai ganhar. Esses múltiplos feixes aqui, andando com a luz, veja bem, a luz, ela está na mesma frequência, vamos imaginar assim, ou seja, é exatamente a mesma luz, só que ela é composta por feixes, né, feixes de luz. No caso do Sol, a gente falou que a gente considera paralelos. Né? Nesse caso aqui, tá, esses múltiplos raios aqui que batem, tá, eles podem causar um problema aqui dentro também. Tá? E essa fibra a gente chama de multimodo exatamente porque ele tem esses múltiplos possibilidades aqui de caminhos diferentes dentro da fibra. Daí tem a fibra, que é a monomodo, né? Eu vou colocar aqui vou colocar uma fórmula aqui. Dá até medo quando a gente coloca a fórmula, tá? Porque isso daqui, ó, é uma fórmula que nos dá a quantidade de modos que a gente vai poder trafegar nessa fibra aqui, tá? Então, ela tem a ver com o 2π, tá? O comprimento de onda, e a área que a gente tem aqui de aceptância, que é aquele... Lembra aquele triangulinho que eu falei? De ângulo máximo, de abertura máxima que a gente pode ter para colocar a luz aqui dentro. Tá? Já a fibra monomodo, tá? Isso daqui, o V para ela é um só. Não é bem um, mas a gente aproxima. Tá? E como que ela se propaga, a monomodo? Vou pegar uma foto de uma comparação. De uma fibra. Tá vendo? Imagina, aqui é aquela fibrinha lá da mesma apostila, então a cor tá até igualzinho. Tá vendo esse daqui? Tá? Quando ela é monomodo, tá? O núcleo dela é muito pequenininho. Se o núcleo é muito pequenininho, o ângulo da admitância dela também tem que ser pequeno. Tá? E é tão pequeno o negócio que num comprimento de onda normatizado, tá? Essa distância aqui, o tamanho do núcleo,
é calculado para transmitir um modo só. Então, só um feixe passa por aqui. Tá? Enquanto que nas outras, que tem o núcleo maior, a gente tem vários, né, vários feixes. Bom, ele colocou o feixe redondinho aqui nessa figura, tá? Para mostrar duas coisas. Primeiro, que essa fibra aqui é uma fibra índice gradual, tá? Então ele representou assim, tá? O que é índice gradual? É esse cara aqui, ó. Tá vendo? Então não acontece reflexão desse jeito total. O que acontece, tá? É um negócio mais ou menos assim. Cara, eu não vou conseguir desenhar aqui. Lembra do negócio da tropa de fusão? É mais ou menos isso aqui, ó. Ele, dependendo do ângulo que ele chega, ele vai fazendo umas voltinhas, né? Porque o índice é gradual, tá? Não vai acontecer que nem na tropa de fusão. E como tem luz para cima e luz para baixo aqui, né? Ele acabou fazendo aquele desenho, aquele desenho mais ou menos assim. Ops, ops, ops. Ah, não vou fazer, mas é isso aqui, tá? Beleza? Tá. Outra coisa que é importante também a gente conhecer. Ó, eu tenho, na apostila, eu tenho aqui que eu vou passar para vocês. Tá? Ele até tem aqui uma foto da diferença de uma fibra, vou colocar aqui junto, da propagação dentro da fibra, de uma fibra multimodo índice degrau e uma multimodo índice gradual. Beleza? Então, isso daqui é aquela índice degrau. Tá? Ó, índice degrau e índice gradual. Tá? Daí ele mostra aqui como são as. Então, de fibra, agora basta, ou a gente só tem que entender quais são os comportamentos, né, da luz dentro da fibra e quais as interferências que ela pode nos dar, né? A primeira, que é mais importante, né, é aquele esquema lá da atenuação, né? A atenuação do sinal pode acontecer por várias razões. Uma das razões que a atenuação pode acontecer, aí eu vou colocar aqui também, apesar de colocar lá no... Tá? É a absorção. A primeira delas é a absorção da luz. Tá? É uma característica natural do silício e dependendo da pureza dele, tá? A luz vai ser absorvida. Inclusive,
na fabricação da fibra, pode ser que entre algumas impurezas lá dentro, no processo de fabricação, tá? Também pode contribuir para isso. Tá? Ó, como nenhum material é perfeitamente transparente, sempre ocorre uma absorção parcial de luz quando essa é forçada a atravessar o meio. Numa fibra, além da absorção do material que compõe seu núcleo, tá, que a gente já viu, pode haver variações de densidade e imperfeições na fabricação. Tá? E essa absorção a gente chama de absorção por defeitos estruturais. Foi na fabricação dela. Tá? Absorção extrínseca, lembra lá do negócio extrínseco, lá da dopagem do diodo, né, do silício lá para fazer o material PN? Então, a absorção extrínseca acontece na fibra por causa de impurezas da fábrica. Lá. E alguns outros fatores, né? A absorção, tá, é importante. Beleza. Outra coisa que é importante, muito importante, é o que a gente chama de espalhamento. Aqui mesmo. Tá? Espalhamento. Tá? O espalhamento é importante também. E por quê? Porque é perda de energia, né? Você está espalhando a luz, você não está fazendo ela ir aonde você quer. O espalhamento, cara, é um negócio interessante quando você vai estudar fibra, porque tem um espalhamento especial, tá? É o espalhamento Rayleigh, que também está descrito lá na curva deixa eu voltar na curva aqui. Tá vendo? A gente até colocou aqui, ó. Ou seja, abaixo, né, dessa frequência aqui, tá? A gente tem o que a gente chama de espalhamento Rayleigh. Ele é natural, ocorre em toda a fibra e ele que determina, né, até a absorção por Rayleigh. É assim, se você colocar muita potência de luz na entrada da fibra, você não consegue nem transmitir o sinal. Porque o espalhamento de Rayleigh é como se fosse uma contraposição aos fótons de luz que estão entrando no material. Tá? E quanto mais forte você queira colocar esses fótons, né, com mais potência de luz você quer colocar ali, para que a luz chegue mais longe, o espalhamento Rayleigh ele vai se opor a essa luz. Tá? E ele é mais causado por causa das imperfeições de construção da fibra. Tem alguns outros espalhamentos também que ocorrem por imperfeições na estrutura cilíndrica da fibra. Olha só que legal. Na aula passada, eu acho que eu cheguei a comentar com vocês, né? Falei, ou em alguma aula aí, eu lembro de ter falado que o vidro é líquido, né? E o vidro é líquido. E o que acontece é que, com o passar do tempo, tá? O núcleo da fibra, que em princípio ele é redondinho, tá? Com o passar do tempo, ele vai acontecendo um efeito assim, meio esquisito, que assim, tá? Que é tipo assim, uma ovulação do núcleo da fibra.
E da carcaça também, tá? Mas essa ovulação aqui, você concorda que as reflexões que acontecem aqui dentro, por causa que mudou, né, os ângulos aqui, vai acontecer as reflexões de maneira diferentes? Então, essas reflexões aí causam perda também. Tá? Ou seja, uma fibra muito velha, ela pode estar apresentando problema. Eu já peguei fibra em sistema funcionando, que a gente não conseguiu passar sistema muito veloz, né? Taxa de transmissão muito alta na fibra, porque a fibra já era muito velha, ou ela tinha uma curva de atenuação antiga, né? Dessa daqui, né? Uma curva de atenuação esquisita, tá? Ou quando ela tinha essa curva de atenuação aqui, a gente tinha outras distorções causadas pela idade da fibra, né? É engraçado isso. Outro problema que causa essa absorção, né, atenuação, né, as atenuações, essa é a que também incomoda muito. Cadê o texto? Incomoda muito, que é a curvatura da fibra. As curvaturas da fibra, elas podem causar atenuação exatamente porque ela muda o ângulo que a luz está incidindo na casca. E daí tem um cálculo para fazer que, tipo assim, fisicamente você só pode dar uma curva na fibra, tá? De um raio, sei lá, de meio metro, por exemplo, ele fala assim, ó, você só pode curvar a fibra no raio de meio metro. Então você tem que pegar, tipo, saber o quanto que dá, né, o perímetro, né, o arco formado, né, por um raio de meio metro na fibra. Tem fibra que são fibras que são mais maleáveis por causa da constituição física delas e elas podem dobrar mais. Tá? Então, é isso daí. E, para finalizar a aula, tá? Deixa eu... Né? Eu vou pôr uma foto aqui. Ixi, não é isso que eu quero fazer. São as próprias imperfeições causadas. Então, mais ou menos isso que eu estou querendo falar da curvatura. Né? Então, você tem uma curvatura mínima que você pode ter aqui para não fazer o sinal sair da parede dela. Tá? Tem cálculo para fazer. Tudo isso vem na fabricação da fibra. O cara já fez todos esses cálculos para você. Quando você recebe a fibra, vem não é um manual, né? Tipo um negócio de teste, um certificado da fibra e vai constar, né, todas essas componentes físicas, né? E a outra, cara, é quando você tem características de imperfeição no núcleo dela mesmo, quando você vai fazer, ó, tá? Por exemplo, a fibra dá um negocinho assim. Então, quando a luz bate nesses calombinhos, o que pode ser, né, feito por algum motivo, tá? Daí você também tem o que a gente chamou de atenuação. Beleza? E por que tudo isso? Só para fechar. Tá? A gente está vendo tudo isso porque a fibra é um dos materiais que a gente mais usa hoje em dia, praticamente, tá? Para comunicação. Tá? Então, é um material que a gente precisa conhecer bastante.
A gente não pode só dar atenção para o alumínio, para o cobre, né? A gente tem que dar atenção também para esse material aí que é muito importante. Tá bom? É claro que a finalidade de tudo isso, né, é assim, um dia vocês vão ter uma matéria que vai falar sobre determinada tipo de transmissão, vai ter linhas de transmissão, por exemplo, que você vai estudar, né, o que acontece nas linhas de transmissão lá da fonte geradora de energia elétrica até as estações distribuidoras e assim por diante. Mas também você vai ter matéria que vai estudar micro-ondas, né, micro-ondas nas antenas, para os satélites, para o rádio, tá? Então, a gente tem que conhecer características até da nossa atmosfera, que a gente vai usar. O material que a gente tem que estudar, que é o meio de transporte, né, do sinal, é o ar, é a atmosfera. Então, a gente tem que ver um pouquinho de atmosfera também. Mas, quando a gente pega a luz e coloca na fibra, a gente tem que aprender um pouquinho de fibra, né? Porque essas interferências, elas vão acontecer e vão não danificar, mas vão comprometer a comunicação. Vai aumentar a taxa de erro, né? Você vai ter limites de velocidade que você vai impor no seu sinal, exatamente por causa desses estudos, dessas interferências. Então, a principal delas, que a gente já viu, é a atenuação. Mas tem outras, tem alargamento de pulso, tem deformação de pulso, né? Tem interferência de 4 ondas, tem a dispersão modal, né? Tem um monte de coisas que vai acontecer dentro do material de vidro que é feito a fibra ótica e que vai influenciar na comunicação entre dois elementos de rede. Tá bom? Então, é assim, eu vou ver se eu consigo fazer a prova, vou deixar disponível lá. Eu mando no grupo de vocês, quando a prova estiver pronta, estiver disponível. Tem alguém que não foi contemplado, não criou o e-mail da FAM? Se aconteceu isso, infelizmente vai ter que criar, tá? Porque para eu corrigir as provas lá, eu tenho que usar o que chama? O domínio da FAM, né? E assim, eu acho que, se Deus quiser, e o semestre o governador Dória permitir, né, a gente vai se encontrar antes de terminar o semestre, né, para a gente fazer aquela festinha de fechamento, né, comer aquela pizza, tomar aquele guaraná, né, e para algumas pessoas a R, né, avaliação de recuperação. Espero que ninguém fique. Não, 5 dias não, Sherman, 5 dias é muito. Vou dar uns 4 dias e meio, tá bom? Pode ser? Né? Vocês têm prova de todo mundo, por que vocês não querem fazer a minha também? Pô, 10 dias para fazer uma prova, Antônio. Brincadeira, né, cara? A prova não vai ser difícil, não, gente. Vai ser uma prova fácil. Fiquem tranquilos, tá? A única coisa que eu gostaria é que vocês lessem o material, tá? E com as explicações, se tiver dúvida, volta, né, nos vídeos, dá uma olhada lá. Se tiver alguma dúvida, pergunta, manda um e-mail, né? E vamos lá. E vamos lá, engenheiros para sempre. Aí no semestre que vem, se eu não for mandado embora, quem sabe, né? Vocês não vão ser contemplados também com uma outra aula, né? Do majestoso, do melhor, o melhor professor youtuber que vocês têm, tá? E lembrando, dá o joinha, né? Pede para o irmão se inscrever no canal, né? Mesmo que ele não veja, é só para eu contar escrito, né? E se não gostou, também dá o dislike lá e tudo bem. Vou parar a gravação, vocês têm outra aula agora, né? Boa aula para vocês. Tudo de bom e até a próxima.